Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. A oportunidade de estarmos aqui mais um pouco, não é? Fazer aqui mais um curto vídeo. Dizer a todos boa noite, enviar um abraço a todos, aos quatro cantos do universo. Página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp. Acima de tudo, páginas do YouTube. Se inscrevam aqui na página, deixem o vosso like, ativem as notificações em todas e, se possível, deixem os vossos comentários para podermos, em harmonia, sintonia, poder ultrapassar essas fronteiras, romper essas barreiras do neutron e buscar o auxílio a esses campos etéricos, a esses mundos espirituais, a essas forças criadoras, geradoras de muito amor, de muita paz para os nossos lares, os vossos lares, as vossas angústias, tristezas, agonias, porque é nas angústias e tristezas que nós nos revelamos muitas vezes. Mas, primeiro, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, sua Mãe, e aos nossos mentores, esses abnegados mensageiros de Deus. Dentro dessa grandiosa roupagem de humildade, tolerância e amor, designados de pretas velhas, essas lindas, majestosas princesas doutrinárias, do qual dentro desta grandiosa cabala força de energia, força de poder crístico, força para romper as desigualdades, levar aos quatro cantos do universo, como eu disse há pouco, alguma superação de paz, de equilíbrio, de harmonia, de fé, de esperança, perseverança, de plenitude, acima de tudo de conforto do nosso íntimo, conforto da nossa alma, do nosso espírito e da nossa mente. Há pouco não li aqui o tal livrinho, mas vou ler agora. Encanta-te com a natureza, deixa que as coisas belas que Deus criou te seduzam, contempla a água que cai, salve Deus, este li eu ontem. Em muitos aspectos, as amizades podem ser comparadas às flores, não apenas porque são belas e encantadoras, mas principalmente porque precisam de ser cultivadas. A flor é vigorosa e encantadora se for bem cuidada, se receber adubo e água, se for abrigada do vento e da tempestade, e por aí vai. Do mesmo modo, as nossas amizades, se não as cultivarmos, acabam por morrer. E vocês sabem que é. Perder a sua cor, o seu brilho, tudo é uma questão de dedicação nossa, individual. Por isso, não percas tempo. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, que aqui estamos, mais uma vez, para eu ler aqui, no livro dos Salmos, não é? O Senhor é Deus de justiça. Salmo número 93. Ó Senhor Deus vingador, ó Deus vingador, manifesta-te. Salve Deus. Ó Senhor Deus vingador, ó Deus vingador, manifesta-te. Isto é o Salmo 94. Senhor Deus da justiça. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos soberbos o castigo que merecem. Até quando é que os ímpios, Senhor, até quando é que os ímpios triunfarão? Estão cheios de palavras insolentes. Todos os malfeitores se vangloriam da iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, espezinham a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e assassinam os órfãos. Eles dizem: o Senhor não vê. O Deus de Jacó não dá por isso.
Refleti, ó gente imbecil, e vós, insensatos, quando ganharei juízo? Porventura, quem fez o ouvido não ouvirá? Aquele que fez os olhos não há de ver? Aquele que corrige as nações não castigará? Se é ele quem ensina aos homens a ciência, o Senhor conhece bem os pensamentos dos homens e sabe que são completamente vazios. Ó Senhor, feliz o homem a quem tu corriges e instruis na tua lei. Esse terá descanso nos dias maus. Enquanto se abre a cova para o ímpio, o Senhor não abandonará o seu povo, nem despreza a sua herança. De novo, há de voltar e haver justiça, e hão de segui-la todos os de coração reto. Quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem será o meu defensor contra os que praticam o mal, se o Senhor não fosse o meu auxílio? Em breve eu estaria a morar com os mortos, quando digo, os meus pés vacilam. Logo a tua bondade, Senhor, me ampara. Quando se avolumam as angústias dentro de mim, as tuas consolações confortam a minha alma. Poderão aliar-se a ti os juízes injustos que forjam a intriga contra o direito? Atentam contra a vida do justo e condenam o sangue inocente? Mas o Senhor é o meu refúgio, o meu Deus é o rochedo que me protege. Fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá com a sua própria maldade. O Senhor nosso Deus os destruirá. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas, meus amigos. Salmos, tudo traçado, tudo escrito por seres que já cá não se encontram neste mundo. Os apóstolos, os profetas, tudo debaixo de uma grande capacitação mediúnica, porque eram médiuns instruídos por Deus. A palavra vinha de Deus, o amor, o conforto vinha de Deus. Houve muitos desses profetas que sofreram muito, como todos vós devereis saber. Quase todos sofreram penas de morte. Mas, acima de tudo, eles não vacilaram mesmo nas fraquezas humanas. Não são como nós neste tempo. Tempos mais evoluídos, tempos mais modernos, temos a evolução na nossa vida, mas sem nenhuma construção, sem nenhum melhoramento interior, espiritual. Porque nós olhamos às nossas faltas, angústias, tristezas, agonias, muitas vezes atirando pedras para os telhados do nosso vizinho, esquecendo que os nossos telhados também são de vidro, são frágeis. É como a nossa vida, é como a nossa consistência, é como a nossa saúde, a nossa vida, a nossa própria vida. Nenhum de nós físico poderá dizer que ela dura mais um dia, uma semana ou um mês, porque nós não sabemos. Poderemos ter muitos atributos, poderemos ter muitas qualificações, poderemos sofrer muitas alterações, poderemos caminhar numa jornada, num caminho muito pedregoso, com umas grandes tempestades nebulosas, um grande vendaval, um grande emaranhado de sintonias e emanações negativas ou de luz, dependendo da nossa condição, harmonia e sintonia.
do nosso padrão energético vibratório. Mas nós não temos, não sabemos a nossa situação, a nossa condição. Se duramos muito, pouco, porque o nosso código de barras ninguém o sabe ler. Eu não sei ler o meu, nem o de ninguém. E os outros não sabem ler o deles e nem o meu. O código de barras é o que identifica o produto, a validade. Assim somos nós. Nós também transportamos o nosso código de barras no nosso ADN espiritual. Pois é, no nosso perispírito, no nosso roteiro, na nossa jornada, no nosso cruzeiro da nossa vida, de onde nós, nesse cruzeiro, lidamos com outros passageiros do mundo físico. Lidamos com a tripulação do navio, lidamos com quem trabalha no navio, lidamos com quem repõe as faltas aos viajantes que somos nós, e temos o convívio com todos aqueles que estão fazendo o roteiro, que somos nós, físicos, todos nós, sem dogmas, sem religiões, sem nenhuma, com alguma crença, ou pouca crença, ou muita crença, ou nenhuma crença, qualquer religião que for, mesmo ateu, nós estamos no mesmo barco. Caminhamos no mesmo barco, estamos no mesmo cruzeiro. Claro que o cruzeiro vai cruzando vários portos seguros. À medida que vai atracando em cada porto, vai deixando os devidos passageiros que somos nós. Nós já pedimos para ficar em tal data, no tal porto. A nossa situação é que ela é uma incógnita, porque nós colhemos o que plantamos. Cada um de vós irá colher aquilo que plantou. Cada um de vós, meus amigos, minhas amigas, ainda há muita gente que se diz médium, não é? Se diz médium. Eu sou um médium fraco, tá? Eu sou um médium mais ou menos. Mas ainda há muita gente que, por se denominar na condição de médium, acha que está ilibado, que não é obrigado, que não faz parte da sua conduta doutrinária, da sua conduta espiritual, da sua conduta de filho de Deus, de preservar no seu íntimo a palavra de Deus. A palavra de Deus, de Jesus, os atos de Jesus, os apóstolos. O nosso ensinamento, a nossa crença, segundo o ensinamento divino, é que nós teremos que respeitar todos os... Aqui não importa se tem uma camisa de ouro, se tem uma camisa toda cheia de buracos. Nós temos a obrigação de respeitar todos. Não importa se sofre de alguma doença, se é saudável, se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo, se é preto, se é branco, não. Porque o preto, se cortar um braço, sai sangue vermelho. Se cortar um braço, sai sangue vermelho. Qual é a conclusão? Pois é a pigmentação da pele. É a pigmentação que tem na sua pele, a cor. Os nossos mentores, por exemplo, muitos penso que muitos já os viram, não é? Penso que muitos já os viram, a maioria são de cor negra, não é? No tempo da escravatura, eles aprenderam com o chicote, aprenderam no tronco e nunca vergaram, não é às leis humanas, é às leis divinas. Nunca odiaram, nunca se
aborreceram com o seu próximo, até com aquele patrão que o maltratava, chicoteava, eles nunca se aborreceram, zangaram ou chatearam. Sempre agiram durante a sua vida numa paz, equilíbrio sereno, serenamente, perdoando, amando. E nós, hoje, estamos no meio da evolução. Estamos no meio da evolução, no meio onde as tecnologias, não é, levam nós até longe. Às vezes, Pai João comenta essas coisas que vocês usam para levar a nossa prosazinha para muito longe, porque no tempo dos nossos mentores, eles usam esse falar assim meio brejeiro. Sabem, não é que eles não saibam falar como o doutor. Eles foram para a escola. No mundo espiritual tem grandes escolas, em todos os planos e dimensões. Tem escolas, tem universidades, tem aqui, não vamos entrar aqui numa outra questão, salve Deus, que não vale a pena, tá? Não entremos aqui noutras questões porque não vale a pena. Salve Deus. Os nossos mentores foram para a escola, foram para a universidade, aprender a lidar. Eles foram físicos, hoje são espirituais, mas eles lá também aprenderam a falar bem, aprenderam a como tratar o ser físico, a limpar todas as agonias, desesperos, mágoas, ódios, raivas. Mas nós ainda somos muito prematuros. Nós, porque vacilamos, nos deixamos cair muito facilmente. Vem qualquer coisinha, já estamos vacilando. Nós dizemos que somos médiuns, não é? Porque há muita gente que acha que é bonito, acha que é uma palavra bonita se intitular de médium. E é como dizer que é pedreiro, sapateiro, alfaiate, motorista, médico, enfermeiro, auxiliar de limpeza, tudo, pedreiro, canalizador, enfim. Só que médium não é uma profissão. Médium não é uma profissão. Médium é uma qualificação de cada um. Porque Deus Pai Todo-Poderoso nos concedeu a todos esta capacitação e condição. Claro que, como eu já tenho referido noutras alturas, há pessoas que, quando se denominam de médiuns, sai da sua aura, sai nas suas palavras, um termo de vaidade que o médium não tem que ter vaidade. Nós não temos que ter vaidade. Vaidade do quê? Digam-me lá, se vós médiuns, meus amigos, minhas amigas, se vós sois médiuns, enfrentam angústias e tristezas na vossa vida, às vezes pior do que outras pessoas que vocês conhecem. Muitos se ficam interrogando o porquê de eu passar esta ou aquela dificuldade. Porque cada um puxou para si essa ou aquela questão, essa dificuldade. É verdade. Muitos se ficam interrogando. Eu trabalho, eu estou bem, eu ajudo, não ajuda nada, não é? Porque nós não nos podemos estar a intitular. É quase aquela história que o Padre Léo contou, não é? É quase aquela história que eu já li ali, do Padre Léo, não é? Que chegou ao céu com o motorista, não é? O Padre Léo se achava no direito de entrar primeiro, ter um aposento real, foi parar lá numa suíte no quarto 300 e não sei quanto, no beliche número não sei quantos, que ficava por cima, tendo um espírito ao lado que roncava, tendo outro que se levantava a noite inteira, para ir à casa de banho, não é? Porque o espírito
O espírito não precisa de ir à casa de banho, não ronca, porque espírito também não precisa dormir. Agora, se levar... Se não se largar dos seus resíduos kármicos, com certeza que irá precisar. Eu irei precisar, como eu já tenho salientado outras vezes, irei precisar de óculos, se usar uma bengalinha aqui no mundo físico, irei levar a minha bengalinha, porque no meu perispírito está registado que eu uso bengala, eu uso óculos, eu tenho ódio daquele fulano, eu tenho raiva, eu tenho agonia, mas eu, enquanto estou aqui no mundo físico, estou-me engrandecendo de uma condição que não é nada, porque o super-homem é ficção científica. Super-homem não existiu, é ficção científica. Aquele super-homem dos quadradinhos, não é? Que salvava o planeta, salvava todo o mundo, contra os vilões, Não. Nós às vezes não temos força para nos salvar a nós próprios, a vós, meus amigos, minhas amigas. Vós transportam a agonia convosco. Transportam em vós muito desespero. Transportam em vós, sabem, há muita gente aí, sem criticar, isto não é crítica, não é julgamento, salve Deus, não é julgamento, porque poderão dizer o mesmo de mim, embora eu não diga de ninguém, porque eu não cito nomes, não é? E o barrete só serve a quem servir. Só serve a quem servir esse barrete. Há muita gente aí, muitos amigos, muitas amigas que se autoavaliam a eles mesmos por bonzinho, boazinha. Mas todos os dias comete atrocidades às leis divinas. Leis divinas. Como eu falei há pouco, não escuta os mentores. Não escuta. Há mentores que estão tão arrumados a vós, mentores, mentoras, que estão tão arrumados a vós, que única e exclusivamente ficam de braços cruzados. Ficam de braços cruzados porque vós caminham numa outra, estão caminhando noutra onda. Pois é, estão noutra onda, estão noutro padrão energético, vibratório, estão noutra sintonia, noutra harmonia, estão buscando forças negativas de espíritos nada evoluídos. Mas nós não precisamos da penumbra na nossa alma, na nossa consciência. Nós não precisamos da noite, da escuridão no nosso pensamento e no nosso espírito. Porque para a escuridão basta a noite, quando nós vamos dormir, descansar o corpo físico para no outro dia termos as nossas aptidões físicas, para o corpo se regenerar. Mas espiritualmente, psicologicamente, mentalmente, nós não precisamos daquela tempestade que eu há pouco falei, daquele mau tempo, remarmos contra a maré, porque anda muita gente remando contra a maré. Depois, os nossos mentores, os vossos mentores, guias espirituais, aqui, meus amigos, minhas amigas, tanto preto velho, preta velha, princesa, cavaleiro, guia espiritual, os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, toda esta força cabalística, toda esta, dentro desta harmonia, nada podem fazer, porque vós fostes os próprios, são os próprios a buscar para vós essas forças. A vaidade, o ego, o engrandecimento. Jesus, divino e amado Mestre,
como servindo sempre de engrandecimento aqui nos nossos vídeos. Quanto maior fordes na terra, menor sereis aos olhos de Deus. Lembrando aqui, como sempre, também Chico Xavier. A humildade de Chico Xavier, o amor de Chico Xavier, o trabalho que Chico Xavier fez para livrar, limpar, traduzir centenas de milhares de cartas, ajudar centenas de milhares de espíritos na sua caminhada, jornada, no seu trajeto. Alguma vez vós, meus amigos, minhas amigas, ouviram Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá se engrandecer, se envaidecer? Eu não conheci nem um espírito nem outro, não conheci. Li já muito de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá também, mas nunca li nada de Chico Xavier se engrandecendo perante a população, sofrendo, angustiada, porque o sofrimento espiritual, nem toda a gente tem condição para tocar na ferida do paciente, nem todo o médium está capacitado para tocar na ferida de um paciente espiritual e dizer assim, vai ser curado. Não, porque há muito médium que está contaminado. Eu poderei estar contaminado. Eu poderei estar, de certo, porquê? Porque sou físico, sou matéria. Ainda habito aqui no mundo físico, na terceira dimensão, na matéria, nos meus vícios, nos meus desesperos também, porque sou físico, penso, tenho o meu raciocínio, o meu livre-arbítrio, e muitas vezes o meu livre-arbítrio me faz cair, me faz também certas e determinadas mazelas, como a vós. Só que nós temos que associar o que é físico e o que é espiritual. E é nessa altura, quando nós estamos em queda livre, qualquer um de nós, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, qualquer um de nós, quando está em queda livre, nem sequer se apercebe do trambolhão que está tendo, que está levando, do que está acontecendo à sua volta. Poderão ser mundos de espíritos nada evoluídos, vos empurrando para o fundo do poço, mas também logo está a nossa mente, o nosso equilíbrio, a nossa sintonia, os nossos mentores para nos tirarem, sacarem lá, fazerem. Estou lembrando aqui dos socorristas no umbral. Umbral é a zona, umbral, como eu já disse outras alturas, é uma zona de passagem para todos nós. Não é uma zona fixa. O tempo que lá vamos morar é que depende da nossa afinidade. Depende de tudo aquilo que nós levemos no nosso perispírito. Os ódios, as raivas, as invejas, os desesperos, os ódios, os apegos à matéria, apego à casa, apego ao marido, apego à esposa, apego ao filho, porque a filha tem um namorado que eu não gosto, apego ao filho, à filha, o filho porque anda num caminho pouco recomendável, porque se viciaram, porque andam nas drogas, porque andam na bebida, andam na prostituição, andam no desconforto total que aquele pai ficou, aquele pai, mãe, aquele familiar, aquele espírito que acabou de partir, está tão agarrado à matéria que esqueceu por completo a sua verdadeira essência, que é espiritual. Continua usando óculos para vir ao mundo físico, onde espírito não precisa
não precisa de tabaco, não precisa de bebida. Espírito evoluído, tem doutrinas, não é? Que todos nós sabemos, com todo o respeito, salve Deus, com todo o respeito. Isto não é para faltar ao respeito a nenhuma condição nem a nenhuma doutrina, com todo o respeito. Mas nós, eu tenho a crença, eu acredito piamente, nenhum espírito evoluído precisa de charuto, de bebida, de óculos, de bengala, do que quer que seja. Já não precisa de nada, porque já habita nos mundos de luz, nos mundos de Deus Pai Todo-Poderoso. Perfurou essas dimensões, conseguiu perfurar esse nêutron. O nêutron não é perfurado só uma vez, é várias vezes. Esse nêutron, que é a proteção de cada dimensão, nós teremos que ter a capacidade de o perfurar. Aqui não é só nós, porque há uma condição que nós somos obrigados. A partida do mundo físico para o mundo espiritual, essa é obrigatória. Obrigatório também é nós ficarmos logo no umbral, que é a parte mais perto da Terra. Mais perto, é a parte ligada a todos nós, porque nós estamos na terceira dimensão. O espaço, a matéria e o tempo. Pois é, no mundo espiritual não tem. Neste espaço vazio aqui da minha casa estão várias, das vossas casas, estão várias dimensões. Nós cruzamos o físico para o etérico, o mundo físico da matéria para o espiritual, ficamos logo no umbral. Só que o umbral não é zona para ficar. É uma zona de passagem. Quem tem condições para continuar, irá continuar. Essa foi outra condição que o Divino Mestre Jesus nos deu. Jesus, divino e amado Mestre, com a sua partida, era um emaranhado grande de condições e situações que abriu centenas de milhares de portais por este planeta. Portais espirituais, porque se nós, com óculos ou sem óculos, nós não o vemos. Temos que os ver com a nossa visão espiritual. Mas nós, quando partimos daqui, automaticamente ficamos no umbral. Quem tem condições para continuar a sua evolução, salve Deus, Jesus, divino e amado Mestre, disse: na casa do meu Pai existem várias moradas. Ele não disse que existe só uma morada, não, várias. E ninguém irá ao Pai se não passar por mim. Teremos que passar por Jesus, divino e amado Mestre. E vamos evoluindo. Vamos para a nossa afinidade e a nossa evolução, conforme cada um estiver na sua condição. É por isso que nós teremos que tomar muito, muito cuidado para todas essas situações e condições, porque quando nós dizemos que somos médiuns, não é? Que estamos dentro de uma doutrina crística, que estamos nós temos que ter condições para nos desenliar a nós mesmos, a vós, meus amigos, minhas amigas. Aqui, cada um destes que me vêem, nem eu sou melhor que vós, nem vós sois melhores que eu. Somos todos iguais. Ponhamos isto na nossa mente. Poderá haver mais afinidade. Eu estou lembrando de muita gente. Estou aqui neste momento, aqui na minha, vamos lá, tela mental, está passando um montão de gente. Está passando inclusive até um homem, um amigo, que
é muito amigo, gosta muito de pôr, por exemplo, uma condição que aqui, gosta muito de postar no Facebook, não é? Mas aqui no nosso grupo não se manifesta. Dizer assim, eu acho mal, eu não posso dizer, me sinto, gostava dele se manifestar mais, essa é a minha vontade, mas cada um de vós tem o vosso livre-arbítrio, cada um de vós tem o vosso livre-arbítrio, tal como eu. Este é o meu querer, é a minha vontade, é a minha crença, mas vós não viveis na vossa vida com o que eu quero. Tereis que viver bem convosco mesmo, com as vossas vidas, nos vossos lares. E eu estarei aqui, sempre, sempre com muita harmonia, com muita amizade, com muita força, fazendo força para que vós sempre se encontrem bem. Por exemplo, ontem, um casal amigo, fez anos, o esposo fez anos, o marido, lhe dei os parabéns, agradeço a amizade deles, agradeço o conhecimento que Deus nos deu, porque esta é uma forma que Deus nos dá a cada um de nós de conhecermos as leis divinas, de nos conhecermos uns aos outros. Mas nós temos que nos equilibrar, não podemos andar sempre na corda bamba. Não, nós não podemos sempre pedir dos outros aquilo que nós não somos capazes de fazer. Voltando aqui ao que eu falei há pouco. Nós temos que nos equilibrar a nós mesmos, harmonizar, estar de mãos dadas. Há muita gente que diz assim, eu entrego nas mãos da espiritualidade. O próprio não faz nada físico. Eu entrego nas mãos de Deus, de Jesus, de Maria, dos mentores. Entrego e fica à espera. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Deus nos deu todo o conhecimento para nós termos, para nós usufruirmos no dia a dia. Nos deu o conhecimento e nós temos que aflorar esse conhecimento em melhoria, porque há muito conhecimento que está enterrado em vós, em mim, de outras vivências, de outras vidas, de outras reencarnações, que hoje se encontra fechado, ali num punho fechado. À medida que nós vamos abrindo, ele vai aflorando. É por isso que, às vezes, a espiritualidade maior... Sabem o que é a espiritualidade maior, meus amigos? Repensem, às vezes, quando nós citamos entrego na espiritualidade maior. Pois é. A espiritualidade maior é como a gente dizer que estou estressado. É como eu dizer, vou a um médico e digo estou estressado. O médico diz, o que é que tem? Quando nós entregamos na espiritualidade maior, a espiritualidade maior, a meu ver, é todo aquele ser etérico, ser espiritual, que evoluiu para esses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, onde enverga, engloba, habitam centenas e centenas e centenas de milhares de espíritos. Milhões de espíritos, de luz, de amor, prontinhos ali para nos ajudar. Dependendo da nossa dificuldade, assim vem aquele mentor. Poderá não ser o nosso. Poderá vir outro mentor. Mas há pessoas que convocam quase todos os espíritos para a causa deles. A espiritualidade não trabalha assim e ficam sem fazer nada. A espiritualidade não trabalha assim, não funciona assim. Funciona se eu fizer a minha parte, dentro do meu livre-arbítrio, dentro da lei de causa e efeito, dentro da lei de ação e reação. A espiritualidade trabalha, manipula, age
em conformidade como eu me encontrar. Tem uma série de conclusões, de arbitrariedades que eles não podem também infringir. Essa espiritualidade maior. Podem ser os nossos mentores, guias espirituais, os anjos, os arcanjos, os santos. São os arcanjos, os arcanjos são criação de Deus. Os arcanjos não foram seres físicos. Os 7 arcanjos não foram físicos nunca na vida. Foram criação de Deus, que nunca chegaram a experimentar o mundo físico fisicamente. Quer dizer, se apresentam a nós, se apresentam fisicamente. Eles tomam a aparência que quiserem, dependendo do recado, dependendo da mensagem, dependendo da condição a que vem, da missão que Deus incumbiu cada um. Eles se poderão apresentar a vós fisicamente. Mas eu estou na corrente indiana do espaço. Não acredito em arcanjos. Salve Deus. Antes de nós existirmos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos 3 avós, lá por a nossa 5ª geração para trás, 10ª geração para trás, já eles existiam. Porque eles existem desde todo o sempre. Desde que Deus criou o universo, criou os arcanjos. O anjo Gabriel, foi o que veio há 2000 e tal anos, quase 3000 anos, trazer a notícia a Maria. Se apresentou de uma forma, fisicamente, logo ainda disse a primeira vez, não é? Para ela não se assustar, porque ela ficou um pouco assustada com a sua imagem, aparição. Eu estou na corrente indiana do espaço, dentro desta grandiosa força, cabala, energia, o grandioso Simiromba de Deus, salve Deus, o grandioso Simiromba de Deus está ao serviço de Deus, de Jesus. Será que a corrente indiana do espaço não admite, não crê nos anjos santos e nos arcanjos? Porque os arcanjos, Gabriel, Rafael, Uriel, são 7, pronto, que são a própria, como nós fomos criação de Deus, não é? Deus criou Adão e Eva, não é? Mas quando pôs a tal macieira lá no meio, não é? Deus disse: desfrutem de todo o paraíso, desfrutem de todo o jardim, de todo este paraíso, só não podem tocar naquela árvore. Pois é, tinham tudo. Deus só disse: não toquem naquela árvore. Veio lá a serpente influenciar Eva, não é? Pronto, a partir daí para a frente foi o declínio da raça humana, do ser humano. Nem de todos, porque nós conhecemos muitos espíritos, não é? Evoluídos. Uns que estiveram cá há 1000 anos, outros estiveram cá há 2000 anos, outros estiveram cá há 20.000 anos, outros estiveram cá há 100.000 anos, outros que estiveram cá desde o Antigo Testamento, desde antes de Moisés, mas já existia. Qual foi a primeira escritura mesmo? Qual foi a primeira escritura mediúnica no planeta? Qual foi a primeira escritura mediúnica no planeta? Não foi os 10 mandamentos? Essa foi uma escritura mediúnica, escrita a fogo, na rocha. Por quem?
por Deus Pai Todo-Poderoso. Pois é, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, falar de nós, nós, acima de tudo, temos que nos agrupar, juntar, melhorar a nossa essência, melhorar a nossa condição, para podermos melhorar os nossos lares. E aquelas pedras que nós pisamos no nosso caminho, elas não afundarem muito, porque algumas estão em cima do lodo. Nós pisamos, elas afundam. E lá vai ele. E lá vai ele, para o fundo do poço, lançado na agonia, no desespero, lançado nas energias desses mundos inferiores, e depois demoramos a sair de lá. E dizemos assim, levamos uma vida de, às vezes, mais de metade com algum sofrimento, porque nós não nos equilibramos bem. Acima de tudo, pois é, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a vida, a nossa vida, a vossa vida, não é? Vista do lado de fora, os outros acham uma vida linda, bela e maravilhosa. Quantas dores, mágoas não guardam vós, cada um de vós, quantas mágoas não guardam vós dentro de vós, quantas agonias, quantas tristezas não guardam vocês dentro de vós, quantas desconfianças. Pois é, porque nós somos médios, mas nós não somos santos. A santidade aqui não entra, não, porque aqui a santidade não entra. Não é dizer, eu sou bonzinho, não. Se fosse tão bonzinho, não estava aqui. Nenhum de nós estaria nesse mundo espiritual, fazendo parte dessas grandiosas falanges, roupagens, trabalhando para a espiritualidade maior, na espiritualidade maior, para Deus, para Jesus, para Maria, para as variadas forças que se dedicam e estão inseridas dentro de uma luz crística. Pois é. A todos vós, meus amigos, minhas amigas, estas minhas palavras, não é? Aqui não é para atingir ninguém. São condições, são coisas que aparecem no momento, não é? São palavras, pensamentos que surgem no momento, que aqui não é para atingir ninguém. Porque eu não quero atingir ninguém, eu quero atingir alguém com prece, com harmonia, com amizade, com carinho, com conforto, com paz, com serenidade. Não é levar o desequilíbrio aonde quer que seja, não é nada disso. Não é nada disso. Não interpretem para esse lado, porque não é. Por exemplo, que eu falei há pouco do casal, não é? É um casal que eu gosto de cumprimentar, de falar, enfim, do qual eu tenho um grande carinho, do qual há outros casais aqui no nosso grupo, por exemplo, que há muitos anos que nós caminhamos juntos, não é? Caminhamos juntos. Já viemos do tempo atrasado, já viemos de outros grupos. E nesse tempo nem eram grupos doutrinários, eram outros grupos de prece, de oração, eram outros grupos mas
Por incrível que pareça, nós estamos aqui alguns reunidos hoje ainda, transitando desse tempo. Depois é que se foram formando os grupos, né, doutrinários, os grupos de médios, os grupos do WhatsApp, né? E assim foi indo e levando a vida, enfim. O meu ponto de vista, principalmente a vir aqui, sabem, eu venho aqui, converso, falo, e quer queiram, quer não queiram, quer não queiram, eu descarrego aqui alguma energia boa, salutar, que será transmitida para vocês desse lado. Porque nós teremos que nos unir numa só sintonia, numa só harmonia, numa só força. Nós estamos dois dentro de um poço. Um sozinho não dá saída, mas se dois se unirem, fizerem forças, saiam os dois dentro do poço. Se meterem costas com costas e cada um vai pondo os pés na parede, subindo, pondo, subindo, conseguem sair. A união faz a força. Se forem 3 é melhor, se forem 4 é melhor, mas se nós não estivermos no poço ainda é melhor. Só que nós temos que contar sempre com as nossas quedas. Quando nós caímos, termos lá alguém para nos ajudar. Os nossos mentores, por exemplo. Mas vós, como eu disse há pouco, não podem estar distraídos. Não podem estar distraídos com as vossas agonias. As vossas agonias. Porque, segundo, né, se lê, diz, fala, o jaguar não tem tempo, tem que enxugar as lágrimas dos outros, não tem tempo de enxugar as suas lágrimas, não tem tempo de olhar às suas dores, não tem tempo de olhar às suas angústias. Acontece que, sem qualquer mais outra explicação, eu dou esta. 2 cegos, um cego dá caminhado, dá guiado outro cego. Um cego dará guiado outro cego. Pois é. Penso que não. Embora hoje haja todos os meios tecnológicos, haja cães, haja bengalas para os cegos, que foi uma faculdade que eles pediram na sua casta AV para a sua melhoria, a sua evolução espiritual, pediram para vir naquela condição. Isto engloba aí outras condições. Bom, mas pediu para vir cego. Nem com todas as tecnologias, até na varinha já tem, há uma pedra, há um degrau, há uma árvore, há um carro, há uma calçada, já a varinha apita, treme, mas quando chega ao buraco do poço, ele cai, e se for agarrado outro, vão os dois, caiam os dois para dentro do poço. Para dizer o quê? Para dizer que nós, para trabalhar para a espiritualidade maior, para se meter ao serviço da espiritualidade maior, tem que haver bom senso, primeiro o bom senso, depois o conhecimento mínimo das leis espirituais, porque as leis físicas nós não as conhecemos todas, como as espirituais também não as conhecemos, mas as leis espirituais. Temos que estar em equilíbrio, em harmonia, em paz, em serenidade connosco mesmo, para depois sim poder ir trabalhar para a espiritualidade maior. Se não entra aqui a condição de paciente, não é? Um médium que está desarmonizado, que vai consultar outro mentor,
Não é um médium, é um paciente, como outro qualquer. ...55 minutos. Pois é. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Ler aqui outro capítulo. Ser consciente das tuas escolhas e opta sempre pelo bem. Escolhe construir e não destruir. Escolhe elogiar e não criticar. Tudo isto, ora bem, tudo isto. Escolhe crer e não duvidar. Escolhe confiar e não enganar. Escolhe calar e não discutir. Escolhe perdoar e não vingar. Escolhe aprender e não desprezar. Escolhe agradecer e não humilhar. Escolhe sorrir e não chorar. Escolhe alegrar-te e não desesperar-te. Escolhe amar e viver intensamente cada minuto da tua vida. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, vos desejo um resto de fim de segunda-feira lindo, belo e maravilhoso nos vossos lares, nas vossas jornadas. Continuem assim, esses que estão bem e esses que estão mal, que alguma coisa os incomoda, tentem mudar, mas tentem mudar em equilíbrio, para melhor. Se agarrando a essa força divina, à força de Jesus divino e amado Mestre, da Virgem Santíssima, à força da espiritualidade maior aqui, que serão todos aqueles mentores que estão vos rodeando, guias espirituais, espíritos de luz, anjo da guarda, anjo protetor, porque dependendo da condição, dependendo do grau de dificuldade na vossa vida estão passando, assim é o Espírito que está perto de vós. Porque, como eu ontem disse, se nós estivermos passando dificuldades físicas, não vê o mentor da cura, o Espírito da cura, não. Então a todos eu desejo uma linda e abençoada semana. Que Jesus nos abençoe, vos abençoe. Que Maria nos guarde e nos proteja. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos.